Olá, vamos falar um pouquinho então agora sobre a escolha de tecnologias, a escolha dos softwares que nós vamos utilizar e também sobre as ferramentas que serão necessárias que vocês instalem num computador onde vocês tenham acesso para que vocês possam efetivamente fazer as atividades propostas e acompanhar os materiais aqui do nosso curso, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber, né? A gente já falou um pouquinho no primeiro vídeo, é a escolha da linguagem. Então, para você poder programar um computador, você precisa de uma linguagem de programação e das ferramentas equivalentes para essa linguagem, para poder criar os seus programas a partir do seu conhecimento que você for aprendendo, né? Então, a nossa escolha pela linguagem C Sharp nos leva a um certo conjunto de ferramentas que são necessários para o desenvolvimento específico do C Sharp. Se fosse outra linguagem, outro conjunto de ferramentas, seriam necessários para que você fizesse o seu estudo. Então, cada linguagem vai ter o seu próprio conjunto. A primeira ferramenta que a gente precisa é a própria linguagem de programação. Então, nós costumamos chamar de kit de desenvolvimento. Então, o kit de desenvolvimento dessa linguagem de programação, ou SDK, é o que vai conter todas as ferramentas necessárias para que você converta o código que você escreveu em um programa executável ou em algum programa que possa ser entendido pelo computador, seja lá qual for a sua plataforma, né? Então, para o C Sharp, o kit de desenvolvimento que a gente precisa chama-se kit de desenvolvimento do .NET. Então, neste site aqui, eu vou colocar o link depois na descrição, não precisa copiar agora. Como é uma ferramenta da Microsoft, então ele fica lá no site da Microsoft. Você consegue facilmente procurar no Google isso também. E aqui você tem os kits de desenvolvimento. Então, aqui, né, do .NET. Então, você vai ter aqui uma decisão, né, entre baixar o kit .NET Core ou o kit .NET Framework. Okay? O .NET Core está na versão 3, o .NET Framework na versão 4.8. Nós vamos utilizar o mais moderno, a plataforma que a Microsoft vem investindo mais, que é o .NET Core, que inclusive você vai ter disponível para qualquer ambiente. Okay? .NET Core, tudo indica, será a base do .NET Framework 5. Então, isto aqui irá virar legado rapidamente, então a gente não deve iniciar um estudo agora usando o .NET Framework. Ele não é ruim, ele só é legado e só vai funcionar no Windows. Então vamos optar aqui pelo .NET Core. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, provavelmente você vai poder usar o .NET Framework 5 ou superior, que você vai estar falando a mesma coisa que a gente aqui com o .NET Core. Okay? Aqui nos downloads você vai ver que ele tem o Runtime. O Runtime é o que você vai precisar para rodar as suas aplicações. Porém, o SDK é o que você vai precisar para construir as suas aplicações. Okay? Este é o que nós vamos precisar. .NET Core SDK. Então é aqui que você vai fazer o download. O site já vai tentar descobrir qual é a sua plataforma, se é 64 ou se é 32 bits. Se ele não conseguir, você sempre pode vir aqui em todos os downloads e achar a versão que vai funcionar no seu computador. Okay? Se você tiver Linux, você vai vir aqui, vai ser o mesmo ambiente para só executar ou para construir aplicações. No Mac também a opção somente de construir aplicações. Okay? Então, veja aí o que é mais adequado para você. Na maioria dos casos, você só vai precisar disto aqui. Se o seu programa for rodar numa máquina, após construído, rodar numa máquina que não tenha o SDK, você vai precisar do Runtime. Se for .NET Core, você vai precisar instalar o Runtime. Se for .NET Framework, ele já vem instalado nas máquinas do Windows por padrão. Tá? A tendência é que isso aqui já venha também nas próximas atualizações ou nas próximas versões do Windows, pode ser até que já venha e eu não saiba. Okay?
Essa é a primeira ferramenta que a gente precisa. Se você tiver com dificuldade para instalação, lá no nosso site de apoio, também vai ter link na descrição, você tem um passo a passo, ok? Esse passo a passo provavelmente vai ficar desatualizado rapidamente, porque essas imagens elas mudam, né? Os sites mudam de formato, mas ele tem aqui basicamente os passo a passo para baixar e para instalar cada um dos aplicativos que a gente vai falar aqui agora. Tá? Então, na verdade, costuma ser muito simples, tá? Porém, tem aqui um material de ajuda se você estiver com dificuldade. Então, instalado o .NET Core, SDK. A próxima coisa que a gente vai precisar é um editor de texto. Então, programas são escritos com texto. A gente escreve e depois converte ele para um código que a máquina vai entender. Então, a gente precisa de um editor, mas não pode ser um editor que a gente chama de texto rico, como o Word, por exemplo. A gente precisa de um editor de texto puro. Um exemplo que todo mundo tem nas suas máquinas é o bloco de notas, o Notepad. Porém, usar o bloco de notas, vocês conhecem o bloco de notas, né? Deixa eu abrir aqui o bloco de notas para vocês verem. Este aqui, né? Todo mundo conhece o bloco de notas, você consegue digitar texto, salvar como texto puro, você não tem formatação. É exatamente esse tipo de situação que a gente quer para programar. Porém, o bloco de notas, ele não nos auxilia em nada. Ele serve para vocês fazer pequenas notas, como o próprio nome dele já diz. Então, nós não vamos usá-lo. Poderíamos, mas não vamos. Existem editores mais adequados para a programação. E o editor que mais tem sido usado no mundo hoje, né? No mercado hoje também, nos próprios cursos que você vai encontrar no YouTube, em materiais que você vai ver, é o excelente Visual Studio Code. Visual Studio somente é uma ferramenta paga da Microsoft para desenvolvimento. O Visual Studio Code é uma variação do Visual Studio que é gratuita, okay? E ela é multiplataforma. Vocês podem ver aqui que eu tenho versão para Mac, eu tenho versão para Linux e tenho versão para Windows 64 ou 32 bits, tá? O Visual Studio Code, ele é muito tranquilo para a gente usar, ele é totalmente gratuito e ela é a nossa opção, tá? Então você pode vir aqui em Download ou você pode vir aqui e achar a sua versão específica, né? Então se você estiver aqui no Windows 7 ou superior, você pode usar aqui, ó, System Installer, okay? E baixar ele para 32 ou 64 bits, do jeito que você achar melhor. Tá? A gente vai usar ele durante o curso todo, então é importante que vocês tenham ele na máquina de vocês. Também tem aqui o passo a passo de instalação do Visual Studio Code aqui e o que você deve colocar em cada uma das telas. Não tem nenhum segredo, nada diferente do famoso Next, Finish. Outra coisa que a gente vai precisar durante o nosso curso é o Git. O Git é uma ferramenta para versionamento de código, okay? Gestão de código-fonte. Então, durante vários momentos a gente vai utilizá-la, a gente vai explicar melhor, mais para frente, para que ela serve e como a gente trabalha, mas basicamente ela vai salvar fotografias do nosso código. Então a gente tem um código hoje, vai fazer uma alteração nele, a gente vai ter um novo código e a gente quer ter essas versões intermediárias salvas e voltar para elas caso a gente faça alguma besteira, né? O Git também é a principal ferramenta para isso, ela também tem versão para diversos sistemas operacionais, ele já vai tentar identificar o seu e já vai te dar o link diretamente aqui para você instalar. Também tem um material de apoio de como instalá-lo. Okay? Outra coisa que a gente vai usar em termos de tecnologia é o site GitHub. O GitHub ele é uma plataforma onde você pode salvar os seus códigos
e divulgar os seus códigos. Okay? Ele é uma maneira de você salvar os seus programas na nuvem e não ficar preocupado de formatar sua máquina, de fazer backup, de levar pendrive para a escola, se você estiver fazendo fisicamente. E ele também é um portfólio dos seus trabalhos e muito utilizado na contratação. Eu diria que os principais redes sociais que você precisa ter na sua carreira é o LinkedIn. O LinkedIn, obviamente, para as pessoas poderem te encontrar, e o GitHub para as pessoas poderem ver o que você faz em termos de código. Tá? Então, um exemplo disso é esse próprio site, onde a gente tem aqui o nosso material de apoio. Ele é um repositório no Git, ok? Então, vocês vão ver aqui que este aqui é o nome do usuário e esse aqui é o nome do repositório. Então, vou acessar aqui a página do usuário. Percebam que é o mesmo site. Essa aqui é a página principal do meu usuário. E aqui a gente tem os meus repositórios, entre eles o material de aula Programação C#, que é esse site que a gente usa de apoio, tem o link na descrição, e diversos outros materiais de outros repositórios que eu já criei. Tá? Então, é assim que aparece. As pessoas podem ver na sua lista de repositórios o que você faz, o que você gosta e ver programas que você fez. Né? Então, isso é importante para recrutadores, as pessoas usam bastante isso aí. Okay? Então, vocês façam também o seu cadastro, né? Como você vai fazer o cadastro aqui em Sign Up. Okay? Sign Up, você faz o seu cadastro, cria a sua conta. Okay? Então, não é difícil, pode seguir o passo a passo. Se você tiver com dificuldade, use o Google Tradutor ou qualquer outro tradutor de qualquer outra ferramenta. Tá? Não vai ser difícil de criar sua conta usando um tradutor. Okay? Então é isso, essas são as principais coisas que a gente vai utilizar e na sequência a gente já vai começar com a mão na massa. Tá? Qual é o primeiro conhecimento que vocês vão precisar ter? Né? O que vocês vão precisar ter de pré-requisito? Na verdade, não se imagina nenhum pré-requisito para quem está começando na informática. Porém, obviamente, alguns estão implícitos. Né? Você vai precisar saber navegar na internet, já várias coisas eu mostrei aqui para vocês. Você vai precisar saber instalar os softwares no seu computador e a gente vai precisar fazer uma primeira aula, um primeiro approach, né? Uma primeira aproximação de como utilizar o sistema operacional utilizando linha de comando. Se você já conhece prompt de comando do Windows, né, ou se você já aprendeu MS-DOS em algum momento anterior, ou se você conhece o terminal Linux ou Mac, você não vai ter problema nenhum. Porém, a gente vai fazer uma aula dos principais comandos para você não se perder, porque nós vamos usar bastante também linha de comando. Okay? O próximo vídeo é sobre interface de linha de comando. Okay? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.